Olha, DISC, MBTI, com certeza são siglas que a gente vê por aí o tempo todo, né? Seja lá no ambiente de trabalho ou até naquelas conversas sobre autoconhecimento. E é muito fácil confundir os dois, porque, poxa, parecem bem parecidos. Mas a verdade é que eles medem coisas fundamentalmente diferentes. Então, bora lá. Vamos mergulhar nisso e entender de uma vez por todas qual é a real diferença entre eles. E sabe, essa confusão toda, ela é super compreensível, porque, no fundo, as duas ferramentas prometem a mesma coisa: ajudar a gente a se entender melhor, a entender os outros. Só que por baixo dessa semelhança tem uma pergunta-chave, uma pergunta central, que, bom, muda tudo. E é aqui que está o pulo do gato. A grande questão é o que esses testes estão medindo de verdade. É sobre quem a gente é na nossa essência, sabe? Nossas preferências mais internas? Ou será que é sobre como a gente age, as nossas reações que todo mundo consegue ver? Essa é a chave para desvendar esse mistério. Certo, vamos começar pelo DISC, então. Pensa no DISC como se fosse um mapa. Mas não um mapa de personalidade, e sim um mapa de ações. Ele mostra como uma pessoa tende a se comportar dependendo do ambiente. O foco total aqui é no como, naquilo que é externo, que dá para observar. E um detalhe interessante, a teoria por trás do DISC veio de um psicólogo chamado William Moulton Marston, mas o teste em si, do jeito que a gente conhece hoje, veio depois. A grande sacada do DISC, o que faz ele ser diferente, é que ele é totalmente contextual. Pensa só, o jeito que uma pessoa age no trabalho não é necessariamente o mesmo jeito que ela age em casa com a família. E o DISC, ele é feito para capturar exatamente essa capacidade de adaptação. Beleza, então vamos aos fatores. O primeiro é o D, de dominância. Quem tem um perfil com D alto é aquela pessoa focada em resultado, que adora um desafio, sabe? É gente direta, decidida, que não tem medo de pegar as rédeas da situação e assumir o controle. Seguindo, a gente tem o I, de influência. Aqui, o foco muda completamente. É tudo sobre pessoas, sobre comunicação. São aqueles perfis super sociáveis, otimistas, com poder de persuasão natural. Sabe aquela pessoa que chega e energiza o ambiente? Provavelmente tem um I alto. Aí vem o S, que vem de steadiness do inglês, mas a gente traduz como estabilidade. Essas pessoas são o pilar do time. Elas valorizam a cooperação, a segurança, são super pacientes, leais e estão sempre buscando um ambiente consistente, harmônico, sem muito conflito. E para fechar o quarteto do DISC, temos o C, de conformidade, que também pode ser chamado de conscientness. Aqui o negócio é qualidade, precisão, seguir as regras à risca. É o perfil da pessoa analítica, super cuidadosa, organizada, aquela que vai garantir que cada detalhe está no lugar e que tudo seja feito do jeito certo. Ok, agora respira fundo, porque a gente vai virar a chave completamente. Se o DSC estava olhando para fora, para as ações, o MBTI faz o caminho inverso. Ele olha para dentro, para a nossa, digamos, fiação interna. Ele é todo baseado nas teorias do famoso psicólogo Carl Jung. E o lance do MBTI não é saber como uma pessoa age, mas sim entender o porquê por trás da ação. A ideia é identificar as preferências naturais da nossa mente, o jeitão que o nosso cérebro prefere funcionar, sem esforço. O primeiro par de letrinhas tem a ver com energia, de onde vem a sua bateria. Quem tem preferência pela extroversão, o E, recarrega as energias interagindo com o mundo lá fora, com gente, com ação. Já quem prefere a introversão, o I, faz o oposto, recarrega a bateria no seu mundo interno, com pensamentos e reflexões. O segundo eixo é sobre como a gente percebe o mundo, como a informação entra. A sensação, o S, é sobre focar nos fatos, no que é concreto, no que está acontecendo aqui e agora. Já a intuição, o N, está mais ligado em enxergar padrões, fazer conexões e pensar nas possibilidades, no que poderia ser. Depois vem a parte da tomada de decisão, como a gente escolhe. O pensamento, que é o T de thinking, vai pela lógica, pela análise objetiva e imparcial. Já o sentimento, o F de feeling, baseia as decisões em valores pessoais e pensa primeiro no impacto que aquilo vai ter nas pessoas envolvidas. E por último, o nosso estilo de vida, como a gente lida com o mundo lá fora. O julgamento, ou J, prefere ter tudo organizado, planejado, com as coisas decididas. Já a percepção, o P, adora flexibilidade, espontaneidade e a liberdade de manter as opções em aberto.
E aí, quando a gente combina uma letra de cada um desses 4 eixos, voilá, a gente tem os famosos 16 tipos de personalidade. Então, resumindo a ópera, o ponto crucial é exatamente este. De um lado, temos uma ferramenta que olha para o comportamento, que se adapta, que muda. Do outro, uma que olha para preferências da mente, que são mais enraizadas. São, literalmente, 2 lentes diferentes para olhar para a mesma pessoa. Olha, essa tabela aqui deixa tudo bem claro. O foco do DISC, comportamento que a gente vê, que se adapta à situação. O foco do MBTI, as preferências da nossa mente, a tal da fiação interna, que costuma ser mais estável. A base de um é comportamental, do outro é teoria dos tipos psicológicos de Jung. Então, no final das contas, um mede o como a gente age e o outro tenta decifrar o porquê por trás da ação. Aí sempre surge aquela pergunta: mas então, um tipo de MBTI pode ter um a ver com um perfil DISC? E a resposta é sim. Mas, e esse mais é gigante. Correlação não significa que uma coisa é igual à outra. Existem tendências, claro. Por exemplo, é bem comum que alguém com extroversão no MBTI tenha um perfil mais D ou I no DISC. Mas isso é só uma tendência estatística, não é uma regra escrita em pedra. É totalmente possível uma pessoa ser introvertida e no trabalho ter um comportamento super dominante e focado em resultados. Bom, mas para essa nossa análise se completa de verdade, a gente precisa ser honesto e falar também das limitações dessas ferramentas. Elas são muito úteis, sim, mas elas não são a resposta final para explicar toda a complexidade que é um ser humano. É muito importante ter em mente que, no mundo da psicologia acadêmica, outros modelos, como o Big Five, são vistos como cientificamente mais robustos. E um ponto crucial: nem o DISC, nem o MBTI servem para fazer diagnóstico psicológico. De jeito nenhum. Pense neles como ferramentas de autoconhecimento, de desenvolvimento, e não como um rótulo para carregar por aí. E claro, como são baseados em como a gente se enxerga, o resultado pode mudar um pouco dependendo do nosso humor ou da fase da vida, né? Certo. Então, depois de tudo isso, como é que a gente pode resumir essa diferença de um jeito que fique na cabeça? Acho que a melhor forma é com uma última metáfora. Pensa assim, o MBTI é a arquitetura da sua mente, é a planta baixa, a estrutura fundamental da sua casa mental, o seu jeito preferido de ser. Já o DISC, ele é o comportamento dentro dessa casa. É como a pessoa se move, como ela decora os cômodos dependendo da situação. Se vai dar uma festa, se precisa de um escritório para trabalhar ou se só quer relaxar no sofá. Entende? Uma coisa é a estrutura base, a outra é a adaptação ao momento. E com essa diferença bem mais clara agora, fica uma pergunta para reflexão. Sabendo de tudo isso, como a forma de olhar para os resultados desses testes muda? Eles deixam de ser rótulos fixos, né? E se tornam o que realmente deveriam ser. Pontos de partida para uma conversa muito mais profunda e rica sobre quem a gente é e sobre como a gente age no mundo.